Meu nome é Nadir Valentina de Araújo Rodrigues, tenho 64 anos e tomei conhecimento sobre a Fundação Cash em abril de 2023, numa entrevista que eu estava vendo num canal de TV. Tudo que foi dito lá foi impactante, porque eu estava procurando uma solução para um problema no meu esôfago, que eu tinha refluxo, azia, e o esôfago ficou lento, porque, segundo o médico, sofreu muita queimadura na parte interna por conta do refluxo. E eu venho tratando de problema estomacal há mais de 30 anos. E a medicina tradicional não resolveu o problema. Aí, desde 2018, eu venho buscando alternativas na medicina natural, com plantas medicinais e alimentação totalmente modificada, o que resolveu o problema do refluxo e da azia, porém não resolveu o problema do esôfago. Como a esperança é a última que morre, eu fui procurando na fé até que encontrei essa fundação. Entrei no grupo e fui me inteirando sobre o copo da vida e lendo os depoimentos para entender tudo o que se passava, visto que não é muito fácil a gente fazer sozinha as tecnologias ensinadas. Como sou insistente, fui estudando sobre o copo da vida 1 para tentar fazer devido aos depoimentos do grupo. Achei que podia iniciar tomando essa água para ver se melhorava. Consegui fazer o copo e postei no grupo. Foi muito gratificante ver o ganso sendo produzido no meu primeiro copo. Quando consegui uma quantidade boa, achei que já dava para lavar e fiz os procedimentos todos e comecei a tomar a água. Uns 2, talvez 3 dias depois, eu senti como se tivesse um pequeno choque. Na verdade, nem sei explicar direito o que foi, mas eu senti que alguma coisa destravou dentro de mim. E eu senti melhoras no pulmão e no corpo. Com o tempo, como já era inverno, eu percebi que os meus dedos não ficavam mais congelados como antes, pois no inverno meus dedos da mão congelavam e ficava roxo. Aí melhorou e eu percebi que não estava sentindo mais tanto frio como eu sentia. Até consegui ficar com blusas finas e às vezes sem blusa em dias de frio, coisa que antes eu não conseguia porque o corpo tremia e precisava me aquecer. Teve um dia na escola que eu senti tanto frio que eu tive que ir lá para o carro, porque o carro lá no sol ele fica quente por dentro. E aí eu fiquei bastante tempo no carro até aquecer o meu corpo. Isso foi antes de eu beber a água do copo. Agora, após isso, eu fico sem blusa e eu tinha muita sensibilidade nos dentes e gengivas. Agora eu já consegui fazer até limpeza dentária e não senti dor. Não precisou anestésico e o dentista falou que a gengiva melhorou muito da última vez que eu fui lá. O meu filho também teve uma infecção na gengiva e o dentista mandou ele usar gargarejo e enxaguante bucal. E eu não deixei. Falei para ele usar somente a água do copo da vida e assim foi e a gengiva sarou. Eu também estou borrifando água nas minhas plantas com a água do copo 1.
e elas ficaram bem melhores com isso. Então, ao ver esse resultado, comecei a divulgar para amigos sobre a Fundação Cash, o copo da vida, e me interessei também em fazer a caneta da dor, porque meu esposo sente dor na coluna, pernas, etc. Mas aí comecei a ter dificuldade, porque eu não tenho muita força física e a minha mão não tem força. E às vezes até para desrosquear uma tampa de vidro mais firme, eu tenho que pedir ajuda. Como o fio da caneta da dor tem que ser o rígido, eu não conseguia enrolar para fazer as bobinas. Busquei ajuda, mas o meu filho não consegue parar e estudar o processo para fazer a bobina correta. E meu marido também não tem condições para compreender isso ainda. Eu tentei explicar para eles como fazer, eles tentaram me ajudar, mas as bobinas saíam com o lado errado e eles não tinham paciência para fazer de novo. Enfim, o tempo corria e eu fui estudando um jeito de fazer a caneta, mas até desisti por não conseguir enrolar o fio. Porém, a Milly, minha cachorrinha de 15 anos, adoeceu e foi um drama, devido ao tipo de cirurgia que ela precisava fazer, que estava sendo levantada. A cachorra estava com um caroço na bexiga, que estava situado no canal de saída da urina. E talvez na cirurgia podia ser que tivesse que ser retirada a bexiga. E seria um sofrimento muito grande para ela. Além disso, ela coçava o focinho muito. A gente já tinha investigado muita coisa, porque ela coçava o focinho, fez testes nos olhos, nos ouvidos, e procurei nos dentes e tudo, levei no dentista. Enfim, ela continuava esfregando muito o ouvido, o focinho. E eu não conseguia saber certo o que ela tinha. Fui no dentista e entrei em desespero. Aí, por conta e risco, eu resolvi fazer a caneta da dor com aqueles fios fininhos, porque aquele lá eu conseguia fazer as bobinas, porque o meu desespero era muito grande. E eu pensei, não tenho nada a perder, são tentativas. Eu fiz a caneta num domingo e comecei a usar dela e percebi que ela acalmou. Uns 2 dias depois disso, apareceu na pata dela, que ela esfregava no focinho, uma bolinha que vinha da parte interna, embaixo do local da bolinha. Parecia que havia um queimado ou alguma coisa que ela lambia muito naquele local. Eu sempre observava os pezinhos dela, mas eu não tinha visto aquela bolinha. Aí usei a caneta por um tempo no local e no focinho, já estava usando. Senti que ela melhorou e com o tempo aquela bolinha murchou e acabou. E o problema do focinho melhorou também. Eu continuo fazendo a caneta quando percebo que ela reclama com algum resmungo, mas ela melhorou uns 90% de tudo aquilo que ela tinha. Até para urinar mudou bastante. Agora sai bastante xixi de uma vez e ela soltava apenas gotinhas. Ainda não sei como está o caroço, porque terei que refazer o raio-x da bexiga. Mas ela está bem e eu não fui refazer o raio-x. O outro cachorro que eu tenho é o Pingo. Ele tem uma deficiência porque ele sofreu sinomose. Eu faço a caneta nele e percebo que ele fica muito calmo. Acho até que ele fica feliz quando eu faço. Parece que alguma coisa alivia nele. Outro dia ele estava irritado, não podia nem encostar na pata, que ficou a sequela da sinomose. Ele ficava irritado demais. Então comecei a usar a caneta naquela pata e após algum tempo eu já consegui tocar.
E no outro dia eu fui investigar o que tinha acontecido e vi que havia um rachadinho naquele dedo da pata, aquela bolinha de trás entre os dedos, mas já não doía mais. Aí também eu tenho outro cachorrinho, que é o Zen. Ele sempre teve problema estomacal. Agora eu faço a caneta nele. Eu sinto que os três gostam quando faço a caneta. Eles ficam calmos e até dormem. Mas a saga da caneta na minha vida não acabou. Eu fiquei pensando, como que deu certo se eu nem alinhei a caneta como pede o procedimento? Porque eu esqueci desse detalhe, tanto era o desespero de ver a cachorra em sofrimento. Por algum motivo, veio uma intuição e eu resolvi seguir e consegui enrolar o fio rígido sozinha, utilizando um alicate para firmar o fio com uma mão e enrolando com a outra, porque não tenho habilidade com a parafusadeira. Esse espaço aqui, ó, você tem que deixar 4 dedos, ó, 4 dedos do fio, ó. Aí você vai fazer sentido horário, aqui assim, ó. Começar aqui, ó. Só que eu não tenho força para enrolar com a mão. Então, eu uso o alicate, ó. Eu pego o alicate, coloco aqui, ó. Prendo a peça, ela fica presa aqui, ó. Tá vendo? É difícil para uma pessoa sozinha fazer. Porque esse arame tem que ficar por baixo para você conseguir enrolar ele. Aí você vai vindo sem... Caiu aqui. Você vai vir no sentido horário. Você aperta o alicate com a peça lá e você vem no sentido horário, ó, por cima. E vai enrolando, ó. Uma voltinha tem que ficar do ladinho da outra, bem próximo. Tá dando para ver aí? A partir daí, eu fiz umas canetas e comecei a testar em mim e no meu marido. Deu certo, funcionou. Eu sentia cãibra nos pés, meu marido também, e a gente não tem mais. Eu tinha incontinência urinária e não tenho mais. Meu marido usa para as dores dele e melhorou muito. Aqui eu abro um parênteses que não está no texto. Ele caiu da escada e machucou a perna. E através da caneta, as dores foram assim, sumindo muito rapidamente. Então comecei a divulgar esse trabalho da caneta entre os amigos que eu sei que sofrem com dores diversas e alguns já deu resultado. Estou divulgando a caneta para pessoas conhecidas que eu sei que sentem dor. E estou com isso divulgando a Fundação Cash.